Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou a falar-vos da Tailândia, do Centro de Retiros de Meditação em Papé, onde vou ser ordenado como monge pela primeira vez. O ano passado fui monge noviço e este ano vou ser monge completo. E pronto, como muitas pessoas me perguntam porquê e muitas pessoas não conhecem a tradição, o que é ser monge, queria fazer este vídeo para explicar e partilhar com vocês a minha jornada. Então, primeiro, acho que faz sentido dar um pouco de contexto e explicar o que é que me trouxe cá. Ahm, então vou voltar um pouco atrás no tempo, até à altura do meu secundário, em que comecei a pensar mais na vida, no meu futuro, o que é que eu quero fazer e também a olhar mais para o mundo e a perceber os problemas todos que existem e à procura de soluções. Então, por essa altura, tornei-me vegetariano, tornei-me ativista, a querer mudar o sistema, até que percebi que por trás de tudo, toda essa mudança que tem que acontecer, há uma mudança muito profunda a nível pessoal, individual, que tem que acontecer e que isso exige uma prática espiritual e um treino da mente. Então, quando eu comecei a perceber isso, a ver uns documentários, a informar-me, a aprender sobre outras religiões, outras filosofias de vida, foi aí que conheci um monge, na Bela Vista, num parque ao pé da minha casa, e ele introduziu-me ao centro de meditação e aí comecei a praticar meditação com os monges, a conhecer pessoas da Tailândia que faziam parte da equipa e simplesmente ao praticar e ao interagir com a cultura eu senti muita ressonância, senti alguma familiaridade e quis explorar mais. Então, quando acabei o secundário, decidi fazer um gap year e primeiro eu queria viajar pelo mundo e conhecer muitas coisas, mas depois percebi que mais valia focar-me em apenas um lugar que tivesse o ambiente certo para eu poder explorar-me a mim próprio, que é algo mais valioso do que apenas conhecer novos lugares, novas comidas, novas experiências, mas algo mais profundo. E portanto decidi vir para a Tailândia e visitei alguns templos, até que fiz alguns retiros de meditação, até que vim parar a este sítio, que para mim é muito especial. E pronto, foi aqui que pude ter a experiência de ser monge, porque o ano passado, em 2020, foi quando o Covid começou e muitos programas de ordenação internacionais foram cancelados cá na Tailândia. Então, este foi um dos poucos sítios que nos acolheu, eu e mais um grupo de homens de vários países do mundo. Os meus pais tiveram a oportunidade de vir cá também e participaram na minha cerimónia de ordenação e puderam aprender a meditar também e conhecer as pessoas, o que lhes deu alguma confiança e pronto, depois fiquei cá mais durante 5 meses e foi uma experiência muito rica. A cultura diferente, o aprender a viver sozinho, o viver em comunidade, praticar meditação, treinar-me, melhorar o meu estilo de vida e ser uma melhor pessoa. Tudo isso foi muito desafiante, mas ao mesmo tempo muito enriquecedor e fez-me crescer bastante. Então, a partir daí, como tudo fez sentido para mim e me inspirou, eu percebi que eu quero ser monge no futuro. Então, fiz a resolução, um compromisso comigo mesmo para voltar todos os verões, para continuar o meu treino, para não me desviar do caminho. E portanto é por isso que eu estou cá hoje. Estive um ano em Lisboa, comecei a universidade, mas agora nas férias de verão voltei para ser monge durante um mês. Porque apesar de ser pouco tempo, é um tempo de qualidade e é muito benéfico viver como monge. E portanto eu vou explicar porquê. A primeira razão que me traz cá é poder retribuir à minha família tudo o que eles me deram ao longo da vida, cuidarem de mim como criança e darem-me uma boa educação. E na Tailândia faz mesmo parte da cultura os homens, quando chegam à idade adulta, ordenarem-se como monges antes de começarem a trabalhar ou antes de constituírem família, para poderem ser boas pessoas e também acumular mérito, acumular boa energia para dedicarem aos seus pais, como gratidão.
Então é uma tradição muito bonita e apesar de eu não ser tailandês, eu acho que faz todo o sentido para mim também. E quando eu vim cá, depois do secundário, foi super importante para mim para me alinhar com um propósito maior para a minha vida e, e ter uma base, criar bons hábitos para ser uma boa pessoa, um bom cidadão no futuro. O segundo motivo que me traz cá é Ehipassiko, ou o que significa é vem e vê por ti próprio, que foi algo que o Buda sempre encorajou. Ou seja, ao seguir este caminho, eu não sou obrigado a acreditar em nada, é sugerido que eu medite e descubra as coisas por mim próprio. Porque foi isso que o Buda fez. Quando atingiu a sua iluminação, o Buda passou muito tempo na floresta só a meditar e a aprender com outros ascetas e a certo momento encontrou um caminho interior que leva à iluminação através da meditação e começou a partilhar o ensinamento para outras pessoas também se iluminarem. Então, aqui estamos a seguir o ensinamento do Buda, mas não é algo dogmático, não é algo que nós temos que acreditar. São simplesmente linhas orientadoras para nós praticarmos e podermos descobrir a mesma coisa por nós próprios, porque não é nada inventado, é simplesmente a natureza da realidade, a forma como as coisas são, tal como elas são. Então, a meditação é exatamente isso, é ver as coisas tal como elas são, de forma neutra, para podermos ser livres do sofrimento e atingir a iluminação e entrar em nirvana, que vai para além de tudo o que nós possamos conceber, mas que é realmente o estado e o lugar onde nós podemos realmente ter paz e ser quem nós somos verdadeiramente. O terceiro ponto é aprender os ensinamentos, ou seja, o Dhamma, é assim que se chama, aos ensinamentos budistas que estão guardados, que foram guardados ao longo do tempo, primeiro por via oral e depois por escrito no Tipitaka, que é o livro que contém todos os ensinamentos budistas. E portanto nós aqui somos encorajados a estudar as escrituras, aprender o Dhamma e a aplicá-lo. Ou seja, é um equilíbrio entre a meditação, descobrir por nós próprios e voltar aos ensinamentos para ter uma base orientadora e para depois podermos comprovar na meditação se realmente faz sentido ou não. E portanto, basicamente, o ensinamento budista resume-se a erradicar a ganância, a raiva e a ilusão, ou seja, aquilo que nos condiciona a não sermos iluminados e a forma que é a nossa natureza primordial e a forma de ultrapassar esses obstáculos é cultivar a generosidade para combater a ganância, cultivar a paz para combater o ódio e cultivar a sabedoria através da meditação para combater a ignorância. Então é isso que nós somos ensinados a fazer e praticamos isso no dia a dia. No budismo há 5 preceitos base que são muito semelhantes aos 10 mandamentos, que é não roubar, não matar, não mentir, não cometer adultério e não tomar intoxicantes, que é a base para toda a gente que devia praticar. E depois há mais 3 para quem quiser fazer uma prática mais avançada, como pessoa laica. E depois são mais 2 para quem quer ser monge noviço. E os monges completos, a partir dos 20 anos, passam a observar 227 preceitos. Que pode parecer muita coisa, pode parecer uma prisão, mas na verdade é muito libertador, porque podemos ver os preceitos como escudos protetores que servem para nos dar mais espaço, para nos podermos distanciar de maus hábitos e de ações que vão trazer más consequências para nós. Então, assim nós temos um ambiente mais protegido, um ambiente mais seguro, através do nosso estilo de vida, da forma como nós nos comportamos no dia a dia, a nossa moralidade.
Isso vai permitir com que nós tenhamos mais espaço, consigamos observar mais, ter mais atenção, mais consciência sobre nós próprios e poder treinar-nos, ou seja, ter esse espaço, essa distância, depois observar como nós agimos, como nós pensamos, como nós falamos e transformar isso pouco a pouco, perceber como é que eu posso melhorar, o que é que eu tenho que largar e evoluir. E por último, a grande razão que me traz cá é o viver em comunidade, o praticar em grupo, que no budismo se chama a Sangha, que é a comunidade budista, a comunidade de monges e pessoas laicas que se dedicam ao budismo, vivem no templo e mantêm a tradição viva. E esta comunidade é muito importante porque permite-nos, como monges, aprender com os mais velhos e, como pessoas laicas, aprender com os monges. E pronto, receber a sua sabedoria, observar o seu exemplo, refletir a nossa própria vida, pedir conselhos, receber apoio. E também, como estamos em grupo, não estamos apenas a praticar sozinhos, permite-nos ter muito mais motivação para ir mais a fundo e continuar todos os dias a dar o nosso melhor. E pronto, é isso. Estas 5 razões que me trazem cá. Espero que tenham feito sentido e que possam explicar melhor o que é ser monge e o estilo de vida. Antes de me ir embora, queria só deixar o convite para, lá está, virem cá a Papé se tiverem interesse em meditar ou mesmo até serem ordenados como monges. Há essa possibilidade. Se não for possível, podem simplesmente falar comigo e podemos combinar alguma coisa em Portugal, em Lisboa ou no Alentejo, assim que for possível receber pessoas. E eu queria deixar também a sugestão de verem o canal do meu mentor, o Lumpinico, porque todas as filmagens que eu usei neste vídeo são dele. Ele faz vídeos para o YouTube sobre a vida de monge e ele consegue explicar as coisas muito melhor do que eu. Então, se alguém quiser aprender mais e ver vídeos bem feitos, bonitos e inspiradores que transmitem a essência do que se está a praticar aqui, podem ir ao canal dele e podem também ver o novo livro dele que ele escreveu sobre a limpeza budista, que é sobre os preceitos, os 8 preceitos que são praticados aqui durante os retiros de meditação. E pronto, é isso. Espero que estejam todos bem, que fiquem seguros e saudáveis, consigam meditar, encontrar a vossa paz interior e ser felizes e espalhar essa luminosidade à vossa volta. Por agora é tudo e até à próxima.